Isso aqui é uma médica ventilando um paciente. Tá? Qualquer um que é da área da saúde está vendo que a máscara está no nariz e a boca está aberta. A gente podia falar, é engraçado? Não, isso é triste, porque ela fez 6 anos de medicina e saiu da faculdade, com certeza gastou dinheiro, e está ventilando o paciente assim, mas ela está numa sala de treinamento, ela vai sair melhor. Desafio fisioterapeutas recém-formados, enfermeiros, médicos a trocar uma canotraqueostomia. Quantos vão saber? André, e aspirar? Quantos saem sabendo aspirar hoje? Então, a coisa é muito complicada. Alguém voaria nesse avião se o piloto tivesse uma carteira de piloto, sem treinamento, mas o piloto faltou porque está gripado? Alguém entraria no avião? Alguém voltaria para sua terra aí? Olha, o piloto faltou, nós estamos com um piloto novinho aqui, mas ele tem a carteira, mas ele nunca pilotou sozinho. Alguém entraria nesse avião? Por que na medicina é assim? Porque em outras funções é dessa forma. E isso tem que mudar e o treinamento tem que ocorrer. Eu trouxe aqui algumas coisas do que a gente pode prever. O pior cenário que a gente pode ter em relação à AME é a deterioração respiratória e a hipoxemia. Esse sendo causado pela própria progressão da doença ou por acidente em relação à broncoaspiração ou engasgamento e também relacionado ao aumento de secreção relacionado às doenças respiratórias sazonais ou outras alterações. Então, num universo que você tem uma FiO2 de 21%, ou seja, um ar ambiente com 21% e o céu está lindo, maravilhoso, de repente você pode ter uma mudança brusca. Igual uma frente fria. É do céu azul por uma tempestade. E aí começa uma coisa muito importante. Como reconhecer isso? Como se antecipar? Então, agitação, confusão, inconsciência já é um sinal tardio, dificuldade respiratória, aumento de frequência, que nem sempre vai ocorrer, cianose é a cor roxeada, para quem não é da área de saúde, por aumento da hemoglobina reduzida, e a gente vai ter toda essa dificuldade, sudorese, taquicardia, tiragem e cornagem, dependendo da via respiratória que esse paciente está utilizando. O que a gente precisa? Quando a gente avalia e quando lê, eu utilizei o site de vocês, nós sabemos que os comprometimentos dependem do tipo da doença. As mais graves, comprometimento maior. E os que estão portadores de a doença menos grave, digamos assim, com menor comprometimento, também estão suscetíveis de acordo com esses agravos. Seja ele doenças respiratórias ou um acidente, por exemplo, na hora que estiverem comendo ou na hora da nutrição. Tá bem? O que a gente precisa? Nós temos dispositivos, né, de ventilação não invasiva, o BiPAP, a máquina de auxílio de tosse, a traqueostomia, que facilita em algumas situações, quando indicada, e a gente precisa ser treinado para manusear tudo isso. Isso é um grande problema, porque nós sabemos que a rotatividade em home care é altíssima. E a qualidade de quem chega lá e de quem contrata, as pessoas não treinam as pessoas da forma adequada e simplesmente vão substituir. Uma falta coloca uma pessoa que nunca viu um BiPAP na vida. E o pai e a mãe sabem muito mais do que quem está lá. E muitas vezes o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, está com a avó, está com um filho menor que não está lá para operar em caso realmente de problemas. Nutrição. Prevenção em primeiro lugar. Então, a fono já avaliou, está deglutindo, ou está com gastro, ou está com sono enteral. Que jeito que está? Testar. Quem é da nutrição aqui? Tem alguém? Então, testar volume residual do estômago, testar se realmente está acontecendo, está vendo se tem refluxo, e medidas de urgência, né? No caso de vômito e tudo mais, já abrir para drenar essa sonda, abrir a gastrostomia, para evitar realmente a piora em relação à broncoaspiração. Esse slide aqui eu montei, e eu queria que vocês, eu sei que a maioria deve ter oxímetro em casa. Oxímetro, quando eu comecei medicina,
a gente importava e ficava escondido, tinha um oxímetro para o hospital inteiro. Não tinha oxímetro no centro cirúrgico quando eu comecei a trabalhar, e eu não sou tão velho assim, né? E hoje todo mundo tem oxímetro. Mas o oxímetro tem que ser bem interpretado. E aí vai alguns dados importantes, né? Primeiro, as principais preocupações, né, quando identificar o paciente de risco: tosse fraca, não consegue eliminar a secreção, hipoventila durante o sono, começa a ter hipodesenvolvimento, tudo isso, infecções recorrentes, mas de repente aquele céu azul vira um céu nublado ou pode virar uma tempestade. Como reconhecer? Então, o oxímetro ele é um grande aliado, mas ele tem alguns limites. Se a criança tiver anemia, hemoglobina menor que 5, a gente sabe que vai ter pouca hemoglobina reduzida, você não vai detectar da forma correta. Outro problema: extremidades frias, vasoconstricção, o oxímetro pode não funcionar. Mas quando ele funciona e você tem o dado, ele não tem falso. Assim, se está a saturação de 27, desculpa, se está a saturação de 50%, ele realmente fala assim: será que a criança está fria? Será que não é tão grave assim inicialmente? Então você pode interpretar, aquecer, né, ter uma situação, mas quando ele está marcando que está 95%, aquele é uma informação segura, exceto em sinais de metamoglobinemia e carboxiemoglobina, que são raras, relacionadas a alguns medicamentos ou exposição a monóxido de carbono. Tá bem? Então ele é seguro, mas eu quero mostrar o seguinte: saturação de 90% para baixo, já temos uma PaO2 de 60, e daqui para baixo 85%, que muita gente se conforta, é muito ruim. 85% de saturação é hipoxemia, 80% é hipóxia. Para baixo é muito grave, e isso já começa a ter sofrimento, e a evolução dessa situação para uma parada cardiorrespiratória pode ser realmente muito rápida. Então, o que fazer? Você tem um oxímetro, uma criança que está num BIPAP, e eu trouxe uma sigla aqui mnemônica para vocês guardarem, que é a situação DOP. O que é a situação DOP? Aconteceu o quê? Ou uma desconexão, se ele estiver no respirador, ou essa criança, ou esse adulto, tem uma obstrução da via aérea, e essa obstrução pode ser engasgamento, pode ser excesso de secreção, pode ser relacionada à obstrução da cânula, se a criança tiver traqueostomia, ou o paciente tiver traqueostomia. Acidente como pneumotórax, se estiver acoplado a um respirador, é raro no BIPAP, mas pode ocorrer. Então é uma situação que, se não houve melhora, você tem que pensar, e a ajuda externa tem que ser providenciada. E uma falha do equipamento. Se está acoplado a um aparelho, um respirador, um BIPAP ou outro aparelho, você tem que isolar aquele equipamento, e na sua situação de resolução, você tira e o equipamento está isolado, ou seja, não é o problema do aparelho. E eu vou pôr essa criança no insuflador, eu vou pôr no AMBU, tá? Na forma correta, enriquecido com oxigênio, e vou avaliar. E pode acontecer o contrário também. Você pode estar em uma situação que o AMBU, ou o insuflador, está montado errado, e vocês já podem ter percebido isso. É muito comum alguém montar o AMBU do jeito errado, não testar previamente, na hora que tem emergência, ou vai tirar secreção, ou vai fazer uma coisa, o AMBU é uma grande armadilha, porque ele faz barulho. Ele faz barulho, mas não ventila. E a pessoa não percebe, vai deteriorando, até a gente ter o agravo maior, que é a parada cardiorrespiratória. Então, essa situação DOP é uma situação que a gente pode levar como mensagem. A máscara de oxigênio com reservatório, muito utilizada, ela tem valor quando existe drive respiratório. Se você não tem drive respiratório como é portador da doença, não adianta colocar máscara. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza, uma emergência, quando chega aí um pessoal que não está acostumado, ele vai lá e coloca uma máscara. Então, máscara sem ventilação positiva, para uma situação dessa, ela não tem valor praticamente. Eu preciso o quê? Ventilar de forma positiva. Se eu estou no BIPAP e eu tive problema, eu tenho que aspirar a via aérea, se o problema é obstrutivo,
e eu tenho que ventilar de forma positiva. Para isso eu tenho que treinar. E o meu ambu tem que funcionar. Então dessaturou e eu tenho uma emergência respiratória, que se eu não cuidar, vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória por causa hipoxêmica. E as coisas começam a ficar muito complicadas. Dentro do hospital é complicado, fora muito mais. Então eu trouxe aqui, e essa é a proposta, quando a gente começou a trabalhar em ressuscitação cardiopulmonar, quem que são os fisioterapeutas aqui? Levanta a mão. Isso, bastante. Enfermeiros? Poucos. Médicos? Um pouquinho mais que enfermeiro. Então, quando a gente começou a trabalhar, a gente tinha e tem o famoso código azul, né? O que é o código azul no hospital? O código azul é quando um paciente para em área que não é área de vigilância extrema. Não é na UTI, não é no pronto-socorro. Para alguém, a gente tem desde a década de 80 um sistema que aperta um botão e uma equipe treinada vai atender um paciente que está em parada cardíaca. Ok? As chances de sobreviver um paciente num hospital, quando ele tem parada cardíaca, em bons hospitais, é por volta de 15%. Dependendo do hospital, é muito baixo. E aí o que aconteceu? Enfermeiras australianas, tá? Mérito às enfermeiras, criaram um time de primeira resposta. Um time para se antecipar à parada cardíaca. Isso é hospitalar, não tem descrito no pré-hospitalar. O famoso código amarelo. Então, quando eu estava pensando do que eu ia falar para vocês, veio na minha ideia de trazer o quê? Essa experiência de classificação de risco do hospital para casa. Como vocês podem se antecipar a uma situação de emergência para evitar uma emergência extrema? E aí eu trouxe aqui alguns critérios. O que aconteceu? Por que esse time de primeira resposta, o RTT, o que ele faz? Ele reconhece situações de emergência que rapidamente podem se deteriorar. E aí, quando aciona esse time para ir lá resolver, olha o que aconteceu. 50% de redução de parada cardíaca dentro do hospital. No hospital que eu coordeno, nós colocamos time de código amarelo, 2 hospitais, e nós tivemos praticamente 0 de parada depois da instalação. Não temos mais parada cardíaca não esperada. E esses critérios não são difíceis. E é isso que a gente vai trazer para vocês. E com a experiência dos profissionais que cuidam, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, que estão envolvidos diretamente com a doença, podem fazer um protocolo para identificar e prevenir a emergência maior. Esses dados são relacionados ao que a gente tem. Daqui está em inglês, já vou passar em português logo em seguida. Mas estão relacionados a sinais vitais: frequência cardíaca, pressão arterial, alterações respiratórias, oximetria abaixo de 90%, alteração de consciência e débito urinário. E o que aconteceu? Uma redução de morte, como eu disse. Então aqui é o protocolo Einstein. Eu não trabalho no Hospital Albert Einstein, trouxe aqui como exemplo, que lá utiliza esse tipo de código, uma ficha. Então como que funciona? Você está lá no hospital, tem o time... E a Dona Maria, que está internada na enfermaria, está internada para cardiologia, e ela vai fazer uma cirurgia de válvula daqui 3 dias. E a Dona Maria está estranha. Dona Maria está falando estranho, está falando. Como que se fazia antes e como se faz em vários lugares? Doutor Aguinaldo, tudo bem? Estou dando aula aqui agora, toca meu celular. Tudo bom? Pode falar agora, doutor? Posso. Olha, a Dona Maria não está estranha. Ela está falando coisa com coisa, a família está falando aqui. Eu acho que ela está nervosa. Eu vi aqui a pressão, vi aqui. Tá bom, se ela está nervosa, dá um diazepam, eu já ligo para você em seguida. E aí, isso não é visto, a Dona Maria deteriora e ela estava na vigência de um quadro de um AVC. E ela faz um AVC, e aí a equipe, ela deteriora a parte respiratória, e a equipe vai lá tratar a parada cardíaca causada por AVC, que teve o aviso 8 horas antes. O que o pessoal do Código Amarelo faz? Se antecipa. Vai lá, é acionado por um enfermeiro e faz essa avaliação total para avaliar se tem alguma coisa.
Então, o objetivo é padronizar o serviço da instituição, enfatizar que a enfermagem está preocupada, diminuir mortalidade e todos os dados que a gente tem. Aí eu trouxe aqui algumas coisas que a gente pode conversar. Nosso problema maior, comprometimento respiratório. Então, pacientes com saturação menor que 90%, ou se ele não é dependente de respirador, que ele tem uma diminuição, ou seja, uma bradipneia, isso pode variar com a idade, tem que ser classificado, ou uma frequência acima de 28, ou queixa de dispneia súbita, ou mudança do padrão respiratório, opa, estamos frente a um código amarelo. Vamos lá checar o que está acontecendo? Tem secreção? Está gripado? Teve refluxo? A sonda está tendo volume, está tendo resíduo gástrico elevado? Vamos abrir a sonda? Vamos fazer essas primeiras medidas para saber o que está acontecendo. Não resolveu? Eu tenho que pedir ajuda. Então, esse é um dos problemas. Comprometimento circulatório, pressão arterial, aumento de pressão, isso aqui especificamente dentro do hospital que tem que ser adaptado para a nossa realidade. Mas toda vez que você tem hipóxia, você tem aumento da frequência cardíaca como reação e depois vai fazer bradicardia. Se a gente já começou a ter bradicardia com hipoxemia, provavelmente nós estamos numa fase mais adiantada e grave. Porque isso pode, e não é tempo, isso depende qual é a gravidade. Neurológico. Se você tem hipóxia e ela se torna grave, eu tenho agitação, confusão mental, rebaixamento e o quê? Coma. E aí a gente pode ter todas essas alterações que a gente está aqui descrito. Todos esses são relacionados a um sinal de alerta máximo para a gente procurar o que está acontecendo. E esse aqui que eu gosto mais de todos. Basta ter um familiar acostumado a cuidar do paciente ou um profissional de saúde dizer o seguinte: esse paciente, essa criança está estranha, está de forma diferente do que eu estou acostumado a ver todos os dias. Isso o médico, quem está cuidando, tem que valorizar. Garanto para vocês que vocês conhecem quem vocês cuidam, e eu conheço os meus, e a gente sabe quando existe uma intercorrência que eu tenho que valorizar. Então, quando você ouvir essa frase, eu não sei o que ele tem, tá? O paciente não está bem, ele não está bem, tem alguma coisa errada com ele, tem que valorizar, tá? E a gente tem que preocupar de buscar naquele checklist o que fazer. Mudança de cor da mucosa, ou seja, cianose, mucosas pálidas, cianóticas, também tem isso. Tudo para quê? Para evitar que a gente evolua para uma parada cardiorrespiratória. Só mais rapidamente, a parada cardiorrespiratória, isso aqui é um protocolo da American Heart. A gente tem, primeiro, uma situação que se você tiver uma parada respiratória, ou seja, ele tem pulso, mas ele não respira, rapidamente deteriora por um quadro de parada cardíaca. Nos Estados Unidos, a maior causa de parada respiratória seguida de parada cardíaca é o uso de opioide, é droga. Então faz parte do BLS ter o naloxone em casa, não é o nosso caso. Mas a parte, quando não respira, mas tem pulso, eu preciso fazer com que esse paciente ventile, porque rapidamente deteriora. E se ele deteriorar para a parada cardíaca, nós temos que avaliar o paciente, que ele vai caminhar para os dois lados, ou para um ritmo chocável ou não chocável. Na situação de hipóxia, nós vamos ficar mais para esse lado aqui, que é o ritmo não chocável. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém pode perguntar para mim, será que vale a pena ter um desfibrilador em casa dos pacientes portadores de AMI? A resposta é não. Por quê? A etiologia da PCR não é por sofrimento miocárdico, não é por doença coronária. Então, em mais de 90% da alteração respiratória, a parada cardíaca vai ser de ritmo não chocável. Isso não é uma boa notícia, porque se a gente não conseguir reverter, e quando a gente para por hipóxia, a gente para sem reserva. E aí a situação fica muito agravada, porque a reversão ela é difícil, e a parada cardíaca em ritmos não chocáveis tem prognóstico pior. Diferente do ritmo chocável na presença de um desfibrilador,
que, como eu vou mostrar aqui para vocês, se é um ritmo chocável, eu tenho 90% de chance de reversão no primeiro minuto. Mas eu vou perdendo até o final, 10 minutos, eu não tenho mais chance. Do ritmo não chocável, vai depender de eu conseguir reverter a causa da PCR. A causa da PCR foi uma obstrução da cânula da traqueostomia. Eu não conseguia ventilar aquela criança. Eu iniciei compressões torácicas e consegui reverter e estou oferecendo oxigênio. Essa criança, esse paciente tem chance. Se eu não conseguir reverter esse cenário, a gente tem chance muito pequena de ter sucesso na reversão. Por isso que a melhor coisa na parada cardíaca é não parar, é se antecipar. Por isso que eu fiquei muito entusiasmado em ler e querer trazer alguma coisa para vocês em relação ao Código Amarelo, que eu não sei se já tem isso no home care, se alguém já ouviu falar, mas em relação a se antecipar em relação a isso, depois a gente pode conversar. Então, em caso de parada cardíaca, a gente sempre começa com compressões via aéreo e ventilação, e no caso de vocês podem começar realmente com compressões, mas sempre enfatizar que se a causa for respiratória, nós temos que tentar ventilar esse paciente da forma mais adequada. E ventilar, às vezes, pode estar relacionado a uma intercorrência que precisa de aspiração, pode ser rolha, pode ser deslocamento de traqueostomia e precisa de treinamento. Não esperem que a ambulância que vai chegar vai resolver isso. Esse que é o grande temor. Comprimir o tórax.